Olá, primeiro ano, estamos aqui para mais uma aula de literatura e hoje é a aula 2, quarto bimestre. Nós vamos estar continuando, a falar do quinhentismo no Brasil, parte 2. Aí, semana que vem, eu já vou começar a falar do barroco. Então, vamos lá? Aula 2, quarto bimestre, o quinhentismo no Brasil, parte 2. Quinhentismo no Brasil, século XVI, de 1500 a 1601. Ou seja, quinhentismo começa, assim que começa o descobrimento aqui do Brasil. Então, os colonizadores estão chegando aqui, a frota de Cabral está chegando, e junto com a frota, essa literatura de informação, essa literatura catequética, tá? Em 1500, os portugueses chegam ao Brasil. Até 1500, o Brasil não possuía nenhum registro histórico literário. Ele não era colonizado. Havia aqui somente quem estava aqui? Só os índios, somente os índios. Então, aí começa uma literatura, mas já é uma literatura própria nossa? Não, uma literatura informativa, né? Brasil, mostra a tua cara. Considerações iniciais. A literatura no Brasil está dividida em duas grandes eras, a colonial e a nacional. Que parâmetros foram utilizados para estabelecer tais eras? Evolução política e econômica, o desenvolvimento, a partir daquele momento daquela colonização. Essas eras apresentam subdivisões que são chamadas de escolas literárias. Então, vai começar a partir daí uma escola literária, várias escolas literárias. Considerações iniciais. Cada uma dessas escolas é estudada separadamente para efeitos didáticos, porém, cada uma delas pode antecipar ou retomar características de uma ou outra. Então, nós estamos aqui, 1500, quinhentismo, literatura de informação e catequética. Tá? Depois nós vamos para 1601, barroco, e depois o arcadismo. Daqui para cá já é segundo ano e terceiro ano do ensino médio, tá? Então, nós vamos parar no arcadismo, fechando a tampa do primeiro ano em literatura. Escolas pertencentes à era colonial da literatura brasileira. Então, até aqui eu estou na colonização, tá? Onde está aqui com esse círculo vermelho. A literatura deve ser vista como algo dinâmico, que vai e volta, A literatura deve ser vista como algo dinâmico, que vai e volta, sempre viva e preparada para despertar a inquietação e a reflexão. A literatura de informação no Brasil. Literatura de informação no Brasil, quinhentismo. Definição: é a denominação genérica de todas as manifestações literárias ocorridas no Brasil no século XVI. Então, o quinhentismo é a denominação genérica de todas as manifestações literárias ocorridas no Brasil durante o século XVI, que vai de 1500 a 1601. Correspondendo à introdução da cultura europeia em terras brasileiras. Não se pode falar em uma literatura do Brasil como característica do país naquele período, mas sim a literatura no Brasil. Não está começando uma literatura no Brasil, ainda não é a literatura do Brasil. Uma literatura ligada ao Brasil, mas que denota as ambições e as intenções do homem europeu. Então, é o quê? Essa informação, essa literatura informativa, essa literatura catequética, é o quê? Vão denotar o quê? As ambições e as intenções do homem europeu. Afinal de contas, eles estão invadindo nossas terras, eles chegaram aqui para colonizar, para explorar. Tá? Então, não é ainda uma literatura do Brasil, mas é uma literatura no Brasil. A literatura de informação no Brasil, quinhentismo, contexto histórico-cultural,
descoberta do Brasil, 1500, necessidade de relatar a metrópole sobre as novas terras, então Portugal precisava saber dos acontecimentos aqui. Tais textos constituem a chamada literatura de informação sobre o Brasil, então são textos informativos, escrita em estilos variados, dependendo do autor, não possui cunho estético, não estão preocupados com a forma, beleza, perfeição, rima, não tem nada disso ainda. Ou seja, não foram feitos como obras de arte. Então, é apenas cartas descritivas, documentos, relatórios, relatos de viagem que vão ser enviados para Portugal para que o rei fique sabendo do que está acontecendo aqui. Que terra é essa? Aonde o meu povo chegou? O que vai acontecer? A literatura de informação no Brasil, quinhentismo, contexto histórico-cultural. Continuando, qual a importância desses textos? Trazem conhecimento da vida no Brasil, da presença dos índios e de como se deu a colonização. Então, se é um texto informativo, ele tem que estar passando as informações, as mensagens para quem? Para o rei. Ele mandou a frota para cá. Esse tipo de literatura pode ser considerada brasileira? Não, pois foi feita num sentido de pensamento estrangeiro. Então, quinhentismo não é uma literatura brasileira. É o quê? Foi feita num sentido de pensamento estrangeiro. Então, eles enviaram eles para cá e eles precisavam informar que terra era essa, descrever o tipo de terra que eles estavam chegando e pretendendo explorar. Esses textos dos cronistas servem como referencial para que possamos saber como era a terra, a gente, os costumes, a aparência, a língua, a flora, a fauna do Brasil e dos índios que aqui habitavam. Literatura informativa dos cronistas ou viajantes. Então, uma literatura, ela é dividida em dois tipos, né? Literatura informativa e catequética. Estamos falando da informativa. Reflete sobre as grandes navegações. Eu vou estar deixando esses slides para vocês lá em PDF, para que vocês possam estar estudando. Quem produzia literatura naquele período estava com os olhos voltados para as riquezas materiais. Então, eles vieram para explorar. Então, eles precisavam repassar para o rei o que tinha para ser explorado. Ouro, prata, ferro, madeira, entre outros. Exaltava a terra, a beleza, o rei precisava saber. Uso exagerado de adjetivos, afinal, são cartas descritivas, para ampliar a visão sobre a nova terra, de grande importância histórica. É o começo de tudo, né? Literatura informativa dos cronistas ou viajantes, principais autores e obras do período. Pero Vaz de Caminha, a Carta do Achamento do Brasil, em 1500, a primeira carta. Pero Lopes de Souza, Diário de Navegação. Hans Tanden, Viagem ao Brasil. Pero de Magalhães Gândavo, História da Província de Santa Cruz. Gabriel Soares de Souza, Tratado Descritivo do Brasil. E Padre Fernão Gardim, Tratados da Terra e Gente do Brasil, não é datado. Literatura informativa dos cronistas ou viajantes. Aqui tem um trecho, né, da Carta de Caminha, com exceção na carta, né, a Carta do Achamento, né? Então, aqui que começou tudo, né? A primeira informação para o rei. Aqui tem uma chargezinha que eu coloquei para descontrair, ó. Quer dizer que vocês levam o ouro, o minério e o pau-brasil e nós ganhamos o quê? Isso os índios falando para eles. Vocês ganham o direito de fazer piada de português durante 500 anos. Então, a charge brincando, eles chegando e os índios aqui na terra deles, no cantinho deles. Literatura dos jesuítas. Procurava relatar, então, a literatura informativa e a catequética, que é dos dois jesuítas. Procurava relatar o trabalho de catequese dos índios, afinal de contas, eles precisavam ser catequizados, né? Doutrinados, domesticados. Tinha a intenção pedagógica do teatro e o caráter moral do ensinamento religioso através do processo de catequização dos índios por meio da obra lírica.
Caracteriza o fim do quientismo, tendo esses religiosos pisado o solo brasileiro somente em 1549. Então, eles chegaram somente em 1549, essa literatura catequética. Houve a necessidade dos padres chegarem aqui nas frotas também. Literatura dos jesuítas, do ponto de vista estético, foi a melhor produção literária do quientismo brasileiro, do ponto de vista estético. Além da poesia de devoção, os jesuítas cultivaram o teatro de caráter pedagógico, baseado em trechos bíblicos, e as cartas que informavam aos superiores na Europa sobre o andamento dos trabalhos na colônia. Então, além disso tudo, eles ainda produziam, além dessa preocupação já aqui agora estética, produção literária, eles ainda informavam aos superiores na Europa sobre o andamento dos trabalhos na colônia. Então, eles faziam um duplo trabalho. Principais autores, Padre Manuel de Nóbrega, Fernão Gardim e Padre José de Anchieta. Aqui eu coloquei, né, que é a literatura catequética, além das crônicas dos viajantes, além da informação que eles também passavam, havia também a poesia religiosa, cultivada pelos jesuítas no trabalho de catequese. Os representantes mais significativos da poesia jesuítica do quientismo brasileiro são Padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Em 1549, os padres jesuítas começaram a vir para o Brasil com a finalidade de propagar o cristianismo, a fé católica e catequizar os índios. Além dessa missão catequética, deram início ao ensino público no Brasil, fundando as primeiras escolas na Nova Terra, o ensino laico, né? Entre os jesuítas que vieram que para cá vieram, destaca-se Padre José de Anchieta, um dos mais conhecidos, tá? Em 1549, os padres jesuítas começaram a vir para o Brasil a fim de propagar o cristianismo e a fé e catequizar os índios, né? Escreveu a primeira gramática, que é o Padre José de Anchieta, do Tupi-Guarani, verdadeira cartilha para o ensino da língua aos nativos. Então, eles precisavam aprender a nossa língua. Arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil, 1595. Anchieta escreveu poesias, porque eles também já estavam começando a preocupar com a parte da literatura, a arte literária, né? Poesias, peças teatrais. Só um minutinho. Escreveu, deixa eu voltar aqui para não perder a nossa gravação. Perdoe-me, vamos lá. A bateria do notebook estava fraca, aí eu coloquei para carregar, tá, pessoal? Desculpa, vamos lá onde eu parei. Vocês estão entendendo, né? Literatura informativa, é assim que decideu a chegada dos navegantes, da frota toda de Cabral aqui, né? O rei mandou eles para cá para explorar, então era uma literatura voltada para relatos de viagem, descrição da terra, a riqueza, o que eles encontraram, que povo era esse. Logo depois que veio a literatura catequética dos jesuítas, porque eles precisavam o quê? Catequizar os índios, tá? Doutriná-los. Falei aqui, parei aqui. Anchieta escreveu poesias, aí começa uma literatura já enganjada, uma literatura enganjada não, uma literatura já preocupada com a poesia, mas poética, uma literatura já, vamos se dizer, literária, já não é mais aquela literatura que só estava baseada em informar, informações. Agora não, já vamos ter poesias, peças teatrais, cartas, sermões. Merece destaque, no entanto, apenas a parte poética e teatral. Na poesia, sua linguagem é simples, os versos são curtos, redondilha menor, e o assunto é sempre religioso, né? São padres, de contestação aos bens terrenos. Então, eles não vão só apenas catequizar, né? Na verdade, eles vieram para isso, mas eles também vão o quê? Escrever a primeira gramática do Tupi-Guarani, Padre José de Anchieta,
para uma cartilha, né, para o ensino dos nativos, e também poesias, peças teatrais, cartas e sermões. Manuel da Nóbrega escreveu uma das mais famosas cartas relatando os acontecimentos referentes à sua chegada ao Brasil. Então, Padre Manuel da Nóbrega também foi importante, e aqui está falando que ele escreveu uma das cartas mais famosas relatando os acontecimentos da sua chegada ao Brasil. José de Anchieta e o Manuel da Nóbrega, os padres, fundaram em 1554 um colégio no Planalto de Piratininga, que deu nome à cidade de São Paulo. Aqui, um quadro esquemático sobre o que nós vamos estar estudando. Nós estamos aqui em 1500, parte 2 já do quinhentismo, primeiros documentos sobre o Brasil, os relatos informativos, né, os relatos dos viajantes e a carta de Pero Vaz de Caminha. Então, tudo começou aqui, uma literatura no Brasil, ainda não é a literatura do Brasil. E depois nós vamos para 1601, que é quando encerra o quinhentismo e começa a Era Barroca, tá? Prosopopeia de Bento Teixeira, na próxima aula. Período informativo, quinhentismo, autores não eram propriamente literatos, né? Tinham uma proposta meramente utilitária, então eles não escreviam, faziam obras literárias. Eram viajantes, cronistas e missionários. Pero Vaz de Caminha, carta a Dom Manuel I, Pero Lopes de Souza, Diário de Navegação, Gabriel Soares de Souza, Tratado Descritivo do Brasil, Ares Stande, As Duas Viagens ao Brasil, e Jean Delery, Viagem à Terra do Brasil. As obras não eram literárias, mais uma vez, não eram obras literárias, faltava-lhes o caráter inventivo. Então, não eram obras literárias, eram obras informativas e catequéticas, voltadas para a catequese, sermões, poesias, tá? E sempre informações, cartas, diários, relatos e tratados. Isso aqui vai ficar tudo disponível para vocês daqui a pouco em PDF, tá? A proposta, que proposta era nesse quinhentismo, nesse período informativo? As obras marcavam o interesse de Portugal, estavam aqui nos colonizando, né? Nos empreendimentos ultramarinos, né? Político e econômica, evidenciar o potencial de riqueza. Portugal queria ficar cada vez mais rico. Contra-reformista, conversão dos indígenas. Então, eles precisavam converter e trazer os índios para o lado deles, né? Pregar a fé católica. Período informativo, agora o conteúdo desse período do quinhentismo. Estas obras limitavam-se à informação, elas eram limitadas a informar ao rei sobre as riquezas aqui encontradas, sobre esse povo que estava aqui. Quem? Os índios, né? Então, o rei precisava saber de tudo. E depois a jesuítica, que foi com a intenção de propagar a fé católica, a fé cristã. A coleta e dados sobre a nova terra. Clima, solo, vegetação, relevo e os índios. Então, todo o conteúdo desse período do quinhentismo, dessa literatura informativa, era esse aqui. Informar. Atividades de casa. Então, antes de começar a falar de atividade de casa, voltamos lá, quinhentismo no Brasil, 1500 a 1601, uma literatura informativa voltada para a informação do rei e uma literatura catequética, jesuítica, voltada para quê? Catequizar, doutrinar e propagar a fé cristã aos índios. Os padres importantes, José de Anchieta, Manuel de Nóbrega, entre os outros que eu coloquei, tá? O grande fenômeno, né, lá, o que começou tudo, carta de Pero Vaz de Caminha, e depois vem a literatura catequética, tá? Então, a intenção era informar, não era uma literatura ainda, era uma literatura que estava acontecendo, que passou a ser literatura, porque ela é uma literatura informativa e catequética, ainda não é a nossa própria literatura, mas já começou. Começou a colonização, 1500, já começamos a ter documentos escritos, tá? Sobre a nossa gente, a nossa cultura, o nosso povo.
Livro didático, volume 1, parte 2, 235, 236 e 237. O que tem lá? A canção no tropicalismo, tá? É uma matéria que nós já vimos, que falamos de forma e conteúdo, literatura, forma e conteúdo, e revisando. Então, vocês vão estar fazendo essas atividades aí, e eu trago a correção semana que vem. Isso aqui é do livro. E da matéria de hoje, professora, tá aqui, ó. A1, sobre literatura informativa, assinale a alternativa correta. 2, assinale a alternativa correta. Então, vocês vão ler e marcar a correta. Isso aqui é sobre o quientismo. Não é uma característica da carta de Pero Vaz de Caminha. Então, vocês vão ler. Não é uma característica da literatura informativa. São autores da literatura jesuítica. Vocês vão estar lendo aqui, eu falei deles aqui na aula. 6. Assinale a alternativa que caracteriza a literatura jesuítica. 7. As obras didáticas que caracterizam a literatura jesuítica possuem. Então, o que elas possuem, essas obras didáticas que caracterizam a literatura jesuítica, a literatura catequética? Então, vocês vão ler e tentar fazer. Semana que vem eu trago a correção bonitinha e vou colocar para vocês lá na plataforma, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, vocês estarem aí quietinhos assistindo a aula. Eu vou estar registrando presença no Telegram. Eu espero que vocês entrem lá no nosso aplicativo para estar dando presença, fazendo perguntas. Ah, professora, eu não entendi. Quientismo, literatura informativa, catequética. Eu vou estar explicando novamente. Eu vou estar lá no horário da nossa aula amanhã, no Telegram, disponível para estar atendendo à disposição de vocês, atendendo qualquer tipo de dúvida, ok? Obrigada. Até a próxima aula, que é na sexta-feira, a nossa aula de redação. Fiquem com Deus e até mais.